Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Nossa videoaula de hoje tem como tema moluscos. Nós vamos entender ainda mais sobre a classe dos invertebrados. Vamos conhecer hoje o filo dos moluscos, tá certo? Composto de espécies aquáticas e terrestres que possuem o corpo mole, por isso molusco. Então, preste atenção, vamos começar. Os moluscos, como já dizemos, são invertebrados de corpo mole e a grande maioria possui concha. Eles podem morar em ambientes aquáticos e terrestres, desde que esses ambientes terrestres sejam úmidos. Eles possuem concha e a concha serve de proteção e também para evitar a desidratação. Então, os principais exemplares de moluscos são os caracóis, os caramujos, as ostras, os mariscos, os polvos, lulas, sépias, lesmas, mexilhões e náutilos. Todos eles são moluscos. Os moluscos, eles têm uma composição frágil. Como eu falei para vocês, eles têm um corpo mole, mas a maioria vai proteger o corpo com quem? Exatamente com a concha. Essa concha pode ser externa, como nós vemos nas ostras, nos caramujos e nos caracóis, ou pode ser interna, como acontece com as lulas, tá certo? Observem aí alguns exemplos que a gente vê aqui de moluscos, tá certo, meus amores? Os moluscos vão ter um sistema circulatório responsável pelo transporte de nutrientes e de oxigênio para cada célula do corpo. Estudando as características gerais do molusco, ele vai ter o corpo segmentado, dividido em quê? Cabeça, pé e massa visceral. Ele vai ter uma pele mucosa com um lodozinho, um tipo preguento, que vai ajudar ele a se locomover. E eles também possuem esses tecidos que vão ajudar a que o seu organismo possa receber a nutrição, tá certo? Como eu já disse a vocês, o corpo deles é mole e vai produzir uma secreção viscosa, uma coisa liguenta, conhecida como muco. Esse muco ele vai facilitar com que esse animal se locomova. Por isso ele consegue andar facilmente em cima de pedras, em cima de troncos de árvores, sem se machucar. O corpo dele, como eu falei, é composto de cabeça, pés e massa visceral. A massa visceral vai ficar dentro da concha e compreende o sistema digestório e reprodutor. Então, observe a anatomia interna de um caracol. Observe que ele vai ter glândula cerebral, que vai ser não o sistema nervoso, como o que nós conhecemos, mas que ele já vai desenvolver uma certa sensibilidade no restante do seu corpo, tá certo? Observe o coração, do sistema circulatório deles. Lembrando que as três partes principais que a gente tem que saber: a cabeça, o pé, que é um pé musculoso que vai ajudar na locomoção, tá certo? Para isso, desliza sobre o muco viscoso, produzido pela glândula pedal nele localizada. E a massa visceral, que é onde vai ter localizado todos esses órgãos que você pode ver, tá certo, meus amores? Então, em muitos molúsculos, é possível constatar a presença de uma rígida estrutura de proteção dos órgãos internos, ou seja, a concha novamente, tá certo, meus amores? Bem, não esquecendo que a hemocianina é um pigmento do sistema respiratório, uma proteína de cor azul. Em virtude disso, o sangue de alguns moluscos vai ter essa coloração azulada. E esse pigmento vai ajudar ao sistema respiratório deles. Lembrando que o sistema nervoso, como eu falei para vocês, tem um glândula cerebral. E esse sistema nervoso é muito primitivo ainda. Vai fazer com que o animal possua uma certa sensibilidade. Quanto à reprodução dos molúsculos, eles podem ser monóicos ou dioicos, ou seja, podem ser hermafroditas ou podem ter os sexos separados. A fecundação é externa, o desenvolvimento é indireto, ou seja,
o animal ele vai ser fecundado externamente, onde vai ter no meio aquático o encontro do gameta masculino e do gameta feminino do animal, tá certo? E antes dele chegar na fase adulta, ele passa por uma espécie de larva. Lembrando que eles podem ser classificados em gastrópodes, como o caramujo, o caracol e a lesma, cefalópodos, como a lula e o polvo, bivalves ou pelecípodos, como a ostra e o mexilhão, a fioneira, como o quinton, e sacóptera, como o dentalium sp. Você pode ver representantes de cada um. Lembrando que esses sacópteros eles vão parecer pequenos chifres, porém não são. São um tipo de molúsculo. Exatamente. Mas assim, em questão de estudo agora, nós vamos notar que nós vamos estudar mais a classe dos gastrópodes e também dos cefalópodes, tá certo, meus amores? Então, vamos detalhar aqui para vocês. A classe gastrópoda vai ser formada por lesmas, caracóis e caramujos. Uma característica muito pertinente é que eles têm concha e, como a gente sabe, a questão do corpo ser dividido em 3 partes: cabeça, pé e massa visceral. E nos tentáculos desses animais tem olhos. Lembrando que a língua deles é chamada de rádula, que é uma língua raspadora que vai ajudar na alimentação do animal. Então, ele tem uma língua super potente. Observe aqui alguns exemplos dessa classe. Lembrando que esse tipo de animal vai ser aquático ou terrestre de ambiente úmido. A respiração vai ser por brânquias, quando eles forem aquáticos, e quando eles forem terrestres, por meio de pulmões, tá certo? Lembrando que lá nos pares de antena, eles vão ter os que podemos chamar de olhos, tá certo? Os bivalves, que são um tipo que apresenta conchas com 2 peças fechadas por fortes músculos, 2 bivalve peças, certo? São animais aquáticos que vão viver em ambiente marinho, tá certo, meus amores? Eles são animais filtradores, ou seja, a partir do que está na água, eles vão conseguir filtrar o que será necessário para o seu desenvolvimento. Exemplo. E agora nós vamos falar um pouco sobre a formação da pérola. Vocês sabiam, minha gente, que é interessante a gente falar da formação da pérola, porque a pérola ela vai ser originada numa ostra, mas nem todas as ostras vão fabricar pérolas, tá certo? Ela vai se formar a partir de um pequeno grão de areia que vai estar entre as 2 conchas. E por ser um corpo estranho, o que é que essa concha vai fazer? Ela vai produzir mais tecido, pode ser até uma larva nessa formação, que vai acabar cobrindo com uma substância denominada nacta ou madrepérola, composto de 90% de calcário fabricado pelo manto, que vai acabar envolvendo aquela partícula e, com o passar dos anos, dando origem a uma belíssima pérola. E para não deixarmos de fora, né, nós temos os cefalópodes, como as lulas, os polvos, os náutilos, as sépias, que são animais que pertencem à classe dos cefalópodes, que significa que ele vai ter uma cabeça e vários pés, certo? Antes do que a gente viu, eles vão ter vários pés. E às vezes as patas, esses vários pés que são os tentáculos, vão ajudar na aquisição de movimentação, de defesa, do alimento, tá certo? Alguns podem até mudar de cor para se camuflar melhor ao meio. A circulação desses animais é fechada, ou seja, acontece dentro de vasos, tá certo, meus amores? E também um ser que é muito interessante, que você pode ver, né, o anfineuros, que é a superfície dorsal desse molusco, apresenta uma armadura calcária composta por placas sobrepostas. E um representante desse é o quinton. Vocês observam que parece um tatuzinho. Seria um tatu que moraria no fundo do mar. E essa classe aí, que é os escafópodos, que são pé em forma de canoa, que a gente está vendo aqui nesse vídeo. Vocês veem que parece um chifrinho, né? Eles vão ser encontrados geralmente ali na superfície do mar ou até mesmo na areia da praia.
As sementes de uma vida de estudos transformam-se em frutos de sucesso. Assista esse vídeo quantas vezes for preciso, leia no seu livro e até a nossa próxima aula.